Olá, todo mundo! Eu sou Vivi da Viola E eu sou Cláudia Reis. e hoje o programa está muito, muito, muito mais do que especial. Aguardem. TV Urban, musicoterapia no Brasil. Pois é, hoje o programa está mais do que especial porque olha quem está aqui. Nós temos a Lilian Engelmann, a senhora regulamentação. Ai, tadinha. Sim. Ai, que dó! A Lilian, nada mais, nada menos do que Lilian Engelmann e Marli Chagas. Olha só! Tá muito perfeito isso aqui. Mas, ó, hoje estamos assim, ó, maravilhosas. E eu ainda estou vendo eu e a Cláudia aqui em cima e Marli e a Lilian aqui embaixo. E a gente assim, está maravilhoso. Pois muito bem. Será que a gente precisa que elas se apresentem, Cláudia? Eu sempre acho bom, né? Sempre pode ter gente que nunca viu, nem sabe o que que é música, o quê? Né? Oi. Vamos lá, quem que começa? Marli. Eu sou Marli Chagas. No que interessa esse programa, eu sou muitas coisas, né? Eu sou presidente da União Brasileira das Associações de Musicoterapia, nesse movimento tão bonito que a gente está fazendo a nível nacional, que tem a ver com regulamentação da profissão. Também sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso de musicoterapia, que acaba também tendo consequências nesse movimento todo, né? E eu adoro estar nesse lugar de incentivar potências. Pronto. Pois muito bem. Eu sou Lilian Engelmann, sou musicoterapeuta do estado de São Paulo, mas para esse programa, podendo, para esse programa, sou muito feliz de poder estar num grupo que se chama G27. GT27, ele foi um grupo que foi nascendo, 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 e agora ele está muito grande. A gente não sabia do que ele podia fazer, e hoje a gente tem uma ideia da dimensão do que ele pode fazer. É um grupo que foi criado a partir de uma demanda que foi trazida pela UBAN em relação à regulamentação, que nós pudéssemos ter um musicoterapeuta de cada estado, para que a gente pudesse fazer um movimento de uma musicoterapia brasileira. Em outros momentos, com outros projetos, nós também íamos para Brasília, num número menor de estados, e dessa vez, então, gostaríamos de ir com todos os estados. E esse grupo foi sendo feito desta forma. Então, é um grupo que tem um representante de cada estado, e é um grupo em que a gente se organiza para chegar até os deputados de cada estado, e a partir dali a gente articula dentro do próprio grupo para que, quando chega em Brasília, aqueles deputados já tenham sido acionados e que os nossos colegas de Brasília possam chegar no presencial. Então, no momento, aqui, hoje, é isso que eu falo. É isso. Só isso. E Isso. para você que não sabia, agora você sabe. Existe um musicoterapeuta no Brasil inteiro. Até no Acre, até no Acre. Até em Rondônia, até em Rondônia. Sim. E a gente teve na terça passada a votação pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara Federal sobre a regulamentação da musicoterapia. Nesta comissão, a regulamentação foi aprovada. E a gente quer saber como que foi essa movimentação, porque vocês foram para Brasília, né? Tiveram estudantes, teve caravana, teve ônibus cheio de estudantes tocando e cantando. E Fizeram como que foi? sucesso. E como foi essa movimentação toda? Deixa eu Fala, fazer. Lívia. Vamos fazer assim, ó. Eu vou falar do bastidor do G27, porque a Marli foi presencial.
Aham. Então, eu acho que a gente pode falar um pouco do aquecimento, né? De como que foi, e depois a Marli da continuidade, que ela estava lá presencial. Claro que todo mundo fez tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que dá para fazer um pequeno histórico, uma linha histórica. Então, na comissão anterior, nós não sabíamos fazer o que a gente fez na segunda, né? Nós aprendemos na raça, como é que funciona esse negócio, como é que faz isso, né? Nós meio que aprendemos. Então, a gente meio que, de forma intuitiva, acabamos descobrindo que se nós fizéssemos o que a gente, na primeira comissão, nós começamos a fazer assim, bom, quais são os deputados dessa comissão? São esses. Vamos distribuir por estado. Distribuímos por estado. E cada musicoterapeuta daquele estado começou a entrar em contato. Então, nós tínhamos o material todo feito pela UBAN, era um material que era um comum a todos, então todos distribuíam o mesmo material para o Brasil todo, a gente tem um cartão, a gente tem, né, o mesmo material. Então, nós aprendemos isso na primeira comissão. Na primeira comissão, o deputado Fred já deu a deixa. Ele tem um vídeo bem bonito da primeira comissão, que ele faz até assim, musicoterapia, estamos com vocês. Então, ele já tinha dado a deixa ali, mas Sim. a gente era novinho, a gente demora um pouco para, né? A gente está aprendendo, a gente está aprendendo a ler como é que é esse negócio. Bom, na segunda comissão, nós tínhamos tinha desenvolvido mais ou menos essa técnica, né? Que era assim, bom, o que a gente fez? Segunda comissão, ok, pega os deputados, distribui, todo mundo, e aí sai todo mundo. E o G27 é legal porque, assim, Santa Catarina, olha, consegui tal, Rio Grande do Norte, olha, consegui isso aqui, então, de repente, você vê aquele monte, você fala assim, uau, temos um monte de deputados a favor, aí a gente se anima, né? Aí um vai animando o outro. E a comunicação também é assim, olha, o deputado, o meu estado não tem deputado, mas nessa comissão, mas o outro estado que tem do mesmo partido, então os deputados daquele partido que não estão na segunda comissão ajudam. Hoje, por exemplo, a Grazi até passou um print de uma tela que ela já conseguiu senador, né? Então, assim, quando a gente a gente vai para a próxima. Então, ficou um movimento bem assim, digamos assim, um aprendizado e um movimento que a gente já sabe que se naquele estado aquele deputado não está naquela comissão, a gente não dispensa, a gente já deixa ele reservadinho para a próxima. Então, foi assim que nós fomos fazendo. Então, da segunda comissão foi todo esse movimento, já foi bem mais fácil, e aí nós tivemos, então, o grande embate, que eram os dois estados que votavam contra. Então, São Paulo votava contra, que é o Alex Fontaine, e Minas Gerais votava contra, que era o Tiago. Espera aí, não eram os estados, era o partido, né? Isso, desculpa. Tinham 2 representantes no estado, isso, e que, assim, eu vou me meter. O Partido Novo foi muito coerente. Sim. Porque eles não acham que nenhuma profissão deve ser regulamentada, porque eles são a favor do Estado mínimo, da regulamentação pelo mercado, né, do projeto liberal de Estado. Isso. Então, como é que eles iam, mesmo que a gente conversasse e falasse assim, mas isso vai onerar mais o Estado, porque a saúde das pessoas vai estar prejudicada, eles eram coerentes, eu falei assim, não precisa regulamentar. E nessa comissão do Partido Novo tinha pessoal de Minas e de São Paulo. Isso. Mas tinha gente que não era do Partido Novo também, né? Sim. Aí foi a questão de procurar alguém que pudesse fazer o contraponto dos estados. Então, todos os outros estados traziam os deputados a favor, e o estado de Minas e o estado de São Paulo ficou com a incumbência de trazer alguém que pudesse fazer o contraponto. Foi aí que vem a Marina com, novamente, o Fred, e é o Fred que a gente que abraçou a nossa causa, né? Que é o deputado Fred Costa, que abraçou a nossa causa. Então, Aliás, ele abraçou assim de uma maneira muito querida, né? Acho. Isso. Ele já tinha dito na primeira comissão, mas a gente não, né? Então, na segunda, ele abraçou a causa, aí todo o movimento ficou um pouco mais fácil, porque ele ajudava na sequência do que nós tínhamos que fazer na estrutura do Estado, né? De como funciona aquela comissão. Então, ele ia fazendo as movimentações a partir da estrutura daquela comissão. Então, aquela comissão tem as prerrogativas,
que são as prerrogativas de obstrução. Então, pode pedir obstrução, são 3 obstruções no sentido de retirada de pauta. Depois, ele pode pedir um outro requerimento. Ele podia ainda pedir vistas, né? Então, existiam várias etapas que eles estavam usando, que faz parte da regra. Nenhum momento foi feito fora da regra, tudo dentro da regra, mas caberia a atividade política, que é a atividade que o deputado Fred fez, que era tentar, então, fazer acordos. Então, essa foi a parte dele. Então, por isso, a gente também ter, digamos assim, conseguido fazer essa movimentação pela parte do acordo. E, junto disso, então, essa movimentação que é feita mais dos estados para chegar em Brasília, a chegada em Brasília com os musicoterapeutas lá de Brasília. E aí que entra o Dalmo também. A Marli depois pode falar também. Então, a gente, mais ou menos, nós conseguimos, de uma forma, quase que nós conseguimos, assim, trazer os fios de todos os estados até Brasília. A partir dali, os musicoterapeutas de Brasília fizeram toda a parte do corpo a corpo e depois trazer toda a presença dos musicoterapeutas no dia, então, da questão da comissão e da plenária. Então, a sensação que a gente tinha é que os fios todos estavam ali, né? Eu lembro de um deputado no meio do Maranhão, né? E a gente falou, não conseguimos aquele deputado, né? Ele estava no meio no dia, eu vi ele falar, eu falei, gente, olha ele aí, ele está falando, né? Então era uma coisa assim que a gente, acho que ele nem vai saber que existe um musicoterapeuta. Não, ele sabia. E ele sabia que o estado dele tinha. E ele não vê, entendeu? Você fala assim, uau, olha, a gente conseguiu. Então é como se a gente conseguisse trazer todos os fios, né? Ali, os musicoterapeutas de Brasília juntaram tudo. Depois, toda a parte presencial, o Dalma Marli vai falar que é assim o nosso, né, o nosso anjo ali dentro, né? Ele vai direcionando tudo. E aí a gente conseguiu ter, em primeiro lugar, esse movimento que é o engajamento dos musicoterapeutas no Estado, fortaleceu o Estado, porque todos os estados saíram fortalecidos pelo fato de ir até aquele deputado ser o representante em Brasília. Então, vários estados saíram fortalecidos. Vai valer a pena esses estados pensar em leis estaduais, em leis municipais. Então, não é só a regulamentação em si, mas a gente consegue uma grande movimentação da política nos 3 níveis, né? Federal, óbvio, a gente quer regulamentação, mas vai ter políticas estaduais e daí por diante. Então, assim, eu acho que de início é isso. Agora, Marli, você. Só dando uma parte, assim, eu que sou leiga também, né? Me parece que essa movimentação toda, ela vai muito além, assim, só conseguimos que regulamentou. A divulgação que a gente tá fazendo, né? A forma como a gente está conseguindo espalhar o que é a musicoterapia. Na minha ideia, eu não tinha, não imaginava a dimensão, assim, vamos regulamentar, tá, ou regulamento ou não regulamento, tá, então deu, é isso. Nossa, não muito além. E quando a gente fala, é uma musicoterapia brasileira, é isso, gente, assim, lugares que a gente nunca tinha imaginado, né, que a gente sempre tem aqueles grandes centros. E a gente está falando de algo fora dos grandes centros, né? Nós estamos falando de algo muito fora dos grandes centros. Isso é uma dimensão muito grande. Tem um sociólogo que eu gosto muito da posição dele, ele chama Bruno Latour. Ele fala, primeiro, que primeiro que a sociedade não existe fixa. São aglomerados que se fazem, desfazem, refazem. E o que faz esses grupos falarem é a política. Então, a política de um modo amplo, mas essa nossa política também. Então, olha como nós fizemos hoje os musicoterapeutas falarem. E outra coisa que ele fala que dá para a gente pensar bastante é que a vida, a informação, os problemas, as soluções, elas estão interligadas no que ele chama de uma rede sociotécnica. E cada nó da rede é uma rede.
Então, se a gente pensar nessa rede sociotécnica estabelecida, cada vez ampliada dentro de uma coisa que a gente está chamando de processo de regulamentação, é muito legal, né? Porque isso que a Lilian disse, estava no Estado, aí no Estado ele tem os eleitores, Sim. e tem um compromisso. Sim. Aí vai para Brasília, tem os pares. E aí lá ele vai falar o que com os pares? E aí daqui volta, é sempre uma linha curva, mas que tem muitos interesses envolvidos. E uma das coisas que a gente pode ver desses fatos, uma das redes que a gente pode ver, não é, Cláudia? O deputado de Santa Catarina quis conhecer a associação. Falou, encontrou-se com a associação que ele não sabia que existia. O que pode surgir de potência, de projetos, de atuações, da musicoterapia ser reconhecida no plano de cargos e salários? Olha, muita coisa pode acontecer, né? Então, falando de lá, tem também um outro político que foi muito importante no nosso projeto, que foi o deputado Paulo Ramos, que também logo da outra comissão ele falou, eu quero ser o relator dessa. Sim. E aí também demorou, porque teve Covid, e aí onde é que faz a pauta? E a gente aprendendo a fazer política. Olha, gente, todas as profissões sabem fazer política, sabem fazer isso. E a gente está aprendendo, né? E aprendendo rápido. Aprendendo e a gente tem muito bons professores e um trabalho de muitos anos, né? Da própria UBAN. Todo esse trabalho do GT27 que já vinha sendo feito, só foi o tecido, ficou só com mais fios, né? Mas já estava sendo estabelecido, né? E o deputado Paulo Ramos, ele não pôde vir num dia e por isso a votação foi adiada. E, gente, você pensa que isso foi ruim? Não, foi bom. Porque desde da primeira vez que a votação não teve, já tinha o pessoal lá cantando, dizendo, eu sou musicoterapeuta e eu existo, tá? Eu até, Vivi, te mandei você viu? Vi, já baixei aqui. Vou passar para vocês. Porque essa é um dos efeitos de rede, que não é só de gente, né? Os objetos sociotécnicos. Bote, por favor, se a gente a gente fez na segunda. Vai. Vamos lá. Tem som? Sim. 6379, esperamos que aprove. O cuidado é o que nos move. 6379, esperamos que aprove. O cuidado é o que nos move. Eu não tinha visto a mãozinha do senhor, agora que eu estou vendo. Que graça! Ele está no atendimento relacional de musicoterapia. Mas o que aconteceu também, uma grande conquista para a gente, que foi o Dalmo. O Dalmo... Cordeiro, será o sobrenome? Palmeiras. O Dalmo é um estudante de musicoterapia que já está quase acabando o curso e é um assessor parlamentar há 25 anos do Senado. Uau. Isso ele conhece tudo, ele é o nosso assessor parlamentar, mas ele conhece tudo. Ele conhece os corredores e conhece os assessores dos deputados, que é mais importante até. E ele foi nos ajudando a tecer, junto com o pessoal de Brasília, que nesse momento, como falou a Aline, é muito importante, mas tecer essas estratégias que são dessa outra política, não é só do voto, né? Então, vocês terem uma ideia, nesse dia, o segundo dia de votação, que o primeiro nem teve votação, então tinha aquela história, vai votar, não vai votar, porque é legítimo se eles não votassem. Bom, arrumou o Dalmo dos musicoterapeutas de Brasília, um espaço, assim, logo na entrada, que teve apresentação musical o dia inteiro. E logo a primeira apresentação foi dos idosos do Lar Bezerra de Menezes, que tem um musicoterapeuta que foi lá e elas tocaram. E é muito
bonito, é muito É emocionante, significativo, né? muito significativo. Depois o Fred falou: quem não se emociona vendo esses idosos não tem coração. Uma fala emocional, embora a gente saiba perfeitamente que a gente vai ter que ter mais argumentos do que só coração, né? Mas é verdade também, né? E olha, e aí tiveram os estudantes que cantaram, os musicoterapeutas que cantaram, a gente panfletando para todos os que passaram, porque coincidência energética, nesse mesmo dia estava se votando para vetar o veto contra a cultura, porque é o veto da lei Aldir Blanc É do Aldir Blanc, é. e do... Ai, O gente, Rouanet. Paulo. Não, Gustavo. o Paulo Gustavo e Aldir Gustavo Blanc. É, Valdez. teve as três, é. Isso. E aí foi vetado o veto, a cultura ganhou. E aí tinha gente batucando, gente cantando, a gente aqui, às vezes, no violoncelo. A Câmara estava fervilhando Fervilhando. de cultura. E tinha as 30 horas dos E psicólogos. tinha 30 horas. Também tinha Tinha dos outros projetos enfermeiros, ali. é. Tinha Não. muita coisa. Não, Estava gente. muito. Nossa. Aí ali tem uma outra coisa também que nós aprendemos, que tem uma reunião que é onde se fazem as negociações. Marli, só que deixa eu te cortar agora para falar uma coisa antes. Porque a gente foi, você vai continuar e eu entendo de onde você vai. Isso. Mas eu acho que a gente ainda tem que falar, que a gente combinou de falar de bastidores, a gente tem que falar de toda a movimentação que foi no dia anterior. A Marli já está falando do dia super legal, mas teve uma movimentação no dia, na semana anterior, e que essas são as movimentações de bastidores, que foram os musicoterapeutas de Brasília. E aí a gente sempre acaba, como assim, muito um serviço bastante, como é que a gente pode dizer, de andar mesmo, e a Marli lembra que a gente já fez isso de uma outra vez, então acho que é muito importante deixar registrado. Os musicoterapeutas, na semana anterior, eles andaram em todos os gabinetes. Vocês não têm noção do que é isso. Vocês não têm noção do que é isso. É um corredor, Marli, é um corredor comprido, com portinhas. Eles tinham a planilha e eles iam em cada um deles conversar com o assessor. Gente, isso dá um trabalho. Eu imagino. Assim, é um trabalho porque você, além de ser um trabalho físico, porque você vai bater em cada portinha, você vai conversar com aquele assessor, é um trabalho que eles fizeram os 2 andares. E quando a Lília fala eles tinham uma planilha, era assim, esse deputado foi contatado lá no estado dele com a fulana falou com ele, ou o fulano. Então, assim, a gente sabe da sua vida, a gente sabe o que você fez no verão passado. Aquele musicoterapeuta lá conversou com você, sabia? Em Rondônia, o Nassif, né? Ele era o vice da mesa. Imagina, gente, que em algum momento a gente ia pensar alguma coisa nesse contexto. Ele era o vice da... A Gislene conseguiu falar com ele estava lá todo feliz. Pensa num negócio desse. Né? Onde que foi feita essa articulação? Lá no Estado. E quando chegava, claro que eles passaram por todos. Então, tinham deputados que o Estado não tinha conseguido conversar. Mas os deputados que tinham conversado, eles já tinham ali um dever, porque, afinal de contas, você já sabe que o musicoterapeuta conversou com você lá no seu estado. Então, certo? Então, essa movimentação já tinha acontecido. Mas, assim, é bem importante a gente ver isso, porque, geralmente, como as coisas vão acontecendo e a gente sempre vai falar do final, é muito importante a gente celebrar, mas também lembrar do trabalho que foi feito. Celebrar o processo, né, Lília, também. Exato, não exato. só o produto. Porque aqueles musicoterapeutas, eles andaram 2 dias. A Marli sabe, a gente fez isso em 3, 4, a gente andou em alguns lá ali, porque era muito menos. Mas eles andaram em todos, o que eles fizeram, e era assim, nos grupos a gente via, qual que você está? Eu estou no 500 e tanto, aí você está no 400 e quê? Você via ao vivo aquilo acontecendo, né? Então, assim, dava para acompanhar, né?
a gente já foi lá, então a gente via nos grupos, onde você está? Ah, não, estou em cima, estou embaixo. Não, eu desci, você já passou naquele? Não, não passei naquele, agora passa no outro. Você assim, é muito importante, né? Porque assim, é legal ver o gol, mas ver o treinamento é muito importante. E é um lobby voluntário que Exato. existe como profissão, tem gente que faz isso. Mas lá, os musicoterapeutas trabalhavam com amor, com paixão pela profissão, né? E essas articulações não podem se perder, não dependem da Lília, não dependem da UBAN, mas essa articulação que é feita de visibilidade política, que aí tem gente que fala assim, ah, mas eu não gosto de política. Não. E, a gente teve, por exemplo, na Paraíba, a semana do musicoterapeuta vai ser celebrada, sendo confirmada no cronograma do Estado por uma articulação política. Não é? A gente tem novos cargos no programa de cargos e salários das prefeituras, dos estados, novas leis indicando que precisa ter tratamento de musicoterapia por articulações políticas. Quer dizer, o musicoterapeuta, a associação, precisa pegar essa dica para fazer relações, para fazer projetos, para fazer... Nossa, aí tem muitas e muitas maneiras de se fazer uma política bonita, né? Uma política limpa, uma política ética, a favor da saúde das pessoas, né? E das vulnerabilidades também, não a favor das vulnerabilidades, o amparo ao direito dos vulneráveis. Dos né? vulneráveis, né? Uhum. Mas aí o que acontecia? Durou 2 horas essa reunião, em que tinha pessoas querendo, mais uma vez, suspender a votação, que era direito, como a Lília falou, isso faz parte do jogo da política. E outros querendo que votasse logo. E lá na plenária, os musicoterapeutas cantando. Teve um momento solo muito bonito de uma musicoterapeuta, que é uma cantora lírica, que ela saiu do lugarzinho dela, porque é como... Gente, vê se vocês me entendem, é um corredorzinho, eu ia falar, um curralzinho, parece. Um pequenininho, assim, todo mundo fica lá, de pé, bem apertadinho. Ela sai lá do meio, linda, com vestido longo, simples, tá? Cantando. Fica aquele silêncio, todo mundo olhando para ela. Ela canta a música até o fim e volta. Foi aplaudida. Né? E as outras eram músicas que surgiam, e ouvido de musicoterapeuta danado, né? Uma época, uma hora lá, os estudantes começaram a cantar. Quando olhei a terra. Aí eu falei, ai meu Deus, tem que cantar até o fim, pelo amor de Deus. Porque se espalha na plantação verde dos olhos e a gente volta, não pode. Ah, eu saí daqui. Peraí, já estamos aqui. Voltou! Eu mesmo acho que esbarrei aqui. Então, mas aquele movimento e a força, eles falaram isso depois, a força de quem é musicoterapeuta mudou. E esse é um ponto importante também, né, Lília, daquela outra vez, que nós éramos poucos. Nós éramos pouquinho. Nós somos com a revista brasileira amarela, debaixo do braço, lembra, Marli? Lembro. Lembra a revista brasileira, e a gente ia onde a gente conseguia, né? Não passamos em todos os gabinetes, eles passaram em todos os gabinetes. A gente passou em alguns e deixava a revista. Eu quero fazer mais assim, uma homenagem, e eu acho que sempre a gente deve colocar, né? É um outro bastidor, que é o bastidor do ônibus de Minas Gerais. É muito, muito importante esse bastidor. Então, assim, chegou um momento que, sim, musicoterapeutas de Brasília, mas naquele momento... E de Goiânia. Isso. E de Goiânia. E de Goiânia. Mas, pelo fato do deputado Fred estar ali, também precisava de Minas ali, certo? Então, Brasília, Goiânia, mas a gente tinha um viés, que era um deputado que tinha abraçado a causa, e que, se ele tivesse ali o estado dele junto com ele ia falar o que ele falou, que vocês viram que ele falou, né? Então, a gente sabia que Minas tinha que estar lá.
Era assim, Minas tinha que estar lá. Bom, como é que a gente faz para Minas estar lá? Tudo bem, todos vamos. Mas assim, né, gente, tem que ir para lá, né? 10 E não é horas barato. 10 é Não, muito tempo. isso. E não é ontem. barato. Isso. Então vamos lá dos bastidores do ônibus federal. O Renato tentando o ônibus, Lília, não consegui. Renato, Lília, não consegui. Estou tentando. Renato, não consegui. Aí a Marina, Lília, não consegui. Falei, bom, vamos pelas associações. A gente vai. Aí as meninas conseguiam, já tinha uma van, só que tudo ia ficar muito mais caro. Né? Tudo ia ficar muito mais caro. No último momento, Renato, conseguiu o ônibus. Gente, já estava com a van quase fechada. A gente ia fechar a van, porque ia ficar muito mais cara, né? E a gente tem que pensar assim, né? Existe o dinheiro para esse momento, mas a gente tem que pensar que nós estamos na metade do jogo. Nós temos um jogo muito comprido. Então, esse cálculo também tem que ser feito, né? A gente tem que entender esse cálculo. E também tem que dividir esse E cálculo. quando diz o Renato conseguiu, isso é o FMG patrocinou um ônibus. Uhum. Eu vou contar agora como é que foi Maravilhoso. isso. O que Maravilhoso. significa isso? Quando eu falo Renato, o que significa isso? Renato falou assim, Lília, a UFMG conseguiu da seguinte forma, um motorista vem da engenharia, o outro motorista vem do... Fez uma movimentação gigantesca na UFMG para fazer isso, entende? Porque o ônibus estava ok, mas precisa dos motoristas. Aí o motor... Não é assim o ônibus. São 10 horas de viagem à noite. São 2 motoristas, certo? Tem que ter 2, é. Isso. Então aí a gente passa uma outra etapa, que é a segurança desses musicoterapeutas que estão indo para Brasília. Aí o nível de preocupação passa a ser outro, né? Porque o ônibus está lá, o motorista está lá, são 22 musicoterapeutas, e agora vamos cuidar dessa viagem. Né? Que viajaram à noite para estar lá de dia. Nossa, que doideira. Isso. Então, aí toda a articulação dos motoristas, aí o que a gente fez? Né? Então, a Marina, nesse momento, pegou Covid, então tudo aquilo que ela estava fazendo, passa para alguém, Natália pegou, pronto, né? Pronto. Então, esses bastidores parecem simples, gente, mas a cada minuto é uma superação muito grande de um problema que se a gente não consegue ultrapassar, não chega lá em Brasília. Né? Então, são coisas que parecem simples porque a gente chegou e estava tudo lá, mas essas etapas foram muito complicadas. Por exemplo, né, um bastidor aqui. Então, marcamos tudo, deixamos agendado o hotel para os motoristas, porque os motoristas tinham que viajar, chegar lá, ir para um hotel para descansar. Esses motoristas passaram a noite viajando, eles estão levando musicoterapeutas, tem que dar tudo certo, essa viagem tem que ser muito segura. Então, a gente tem que resolver a questão do hotel. Fiz tudo direitinho, o motorista me liga. Olha, a moça falou que eu já posso entrar porque ela falou que adiantou, mas ela disse que você só pagou um motorista e não 2. Uau! Cara, não! Toca ligar para Brasília. Aí, então, são coisas que parecem assim... Os detalhes. Mas não, entende? E assim, disso depende a segurança desses musicoterapeutas. Então, quando a gente vê tudo acontecendo, parece mágico, né? Mas é um esforço de todos para conseguir detalhes, entende? É um esforço de todos para conseguir aquilo. Então, a funcionária da UFMG, vocês precisam de ver ela. Não, nós vamos conseguir, vai dar tudo certo. Conseguimos os motoristas. E agora? Bom, agora a gente consegue o cartão. Gente, gasolina. E aí? Não, o cartão a gente consegue. O que a gente não sabe se a gente vai conseguir o pedágio quando sair do estado, porque ela é de Minas. Quando sai do estado, não está mais em Minas. Então, pode ser que esse cartão não passe no pedágio, porque é de Minas, não é de Brasília. Então, então vamos preparar isso. Bom, então, se não tiver, a gente já deixa o dinheiro
Porque se o cartão não passar, a gente... Tudo isso, gente. É muito detalhe, é muita coisa, meu Deus do céu! Tudo isso. E tudo isso feito por musicoterapeutas. Então, assim, né? É onde a gente vê que o tempero do afeto é fundamental e faz a diferença, porque não é só uma coisa fria, técnica. Olha, nós precisamos regulamentar. Nós estamos quentes nessa história aí, como sempre somos, né? Isso faz realmente uma diferença, né? E lá também, por exemplo, o deputado por Pernambuco, Júlio Gadelha, né? Isso. Todo animado. O projeto nasceu primeiro em Pernambuco, né? Maria Raiza de lá. Isso. E ele falou muito bem, muito amigo, e outros deram depoimentos, né? E assim, o caminho, o futuro não está ganho. Não. A gente tem que partir para esse convencimento também. Qual convencimento? De que a gente vai prejudicar a saúde das pessoas se tivermos profissionais não qualificados. Então, o Ministério do Trabalho teve na mesa redonda, que é um outro detalhe, para a gente ver que uma outra comissão proporcionou uma audiência pública, né, para poder falar de musicoterapia, e isso é importante, porque é no mesmo lugar, né? A Scalera falou as linhas da rede num estado e lá dentro também, né? Então, proporcionaram, ficam lá nos anais da Câmara, para falar da importância da musicoterapia e as coisas que a gente soube nos bastidores, da Almo soube. Que um dos impedimentos é que não havia formação para musicoterapeuta. Para com isso. Quem foi falar? Quem foi escolhido pela Câmara para falar? Profissional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que fui eu, profissional da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi o Renato. Foi o Renato. Que falou de pela Goiás. Universidade de Goiás. Não Ele Amar. foi porque a gente é legal, não. Foi porque eram as universidades. Tinha um subtexto ali. E a coronel médica, imagina, que trabalhou 30 e tantos anos na aeronáutica com musicoterapia, que tinham 3 musicoterapeutas, que falou brilhantemente, defendeu. Mas não é qualquer hospital, é um hospital militar, que neste governo tem muita importância. Então, assim, as pessoas foram escolhidas porque era uma Câmara nacional, federal, para fazer isso. Agora, a gente tem que continuar o convencimento de que a gente não pode ter um musicoterapeuta sem qualificação, que a gente tem como fiscalizar depois, se for regulamentada a profissão, que a gente tem que fiscalizar. Que o senhor do Ministério do Trabalho falou até que era interessante que o Ministério da Saúde dissesse: sim, a musicoterapia é importante. Sexta-feira nós vamos ter uma reunião com o máximo de pessoas da UBAN para a gente poder pensar nessa estratégia de serviços que são do Ministério da Saúde, que possam passar declarações dizendo: a musicoterapia aqui no meu serviço é indispensável. Opa! Aí a gente vai levantar essas histórias. E também, em breve, começar a explicar por que em 2008 nós não vetamos o veto. Isso que aconteceu na lei, a gente podia ter feito, podia ter vetado o veto, mas nós não vetamos o veto. Aliás, Fala, Vivi. não, é que essa sua fala aí, ela me lembrou que eu assisti toda aquela movimentação e a votação de um dos deputados único que foi contra exatamente isso que você está falando, foi o que ele jogou. Como E se fosse ele não Mas sabe... os meus amigos do bar não vão poder tocar, quer dizer, é assim, ele não reconhecia, ele não sabia que existia a Ordem dos Músicos do Brasil, ele não sabia que existia essa, E que a profissão de preocupou. músico está muito bem regulamentada. O direito do músico está muito bem regulamentado. Exatamente. O que a gente tem que explicar agora, nessa nova configuração profissional que temos, é que
o músico está ótimo, ele pode fazer, mas quando ele tem um objetivo terapêutico ou social, de reinvenção, de participação social, ele não é mais músico. Ele é musicoterapeuta. Terapeuta. Né? E como musicoterapeuta, na regulamentação da profissão do músico, hora nenhuma fala que o músico é um terapeuta que pode trabalhar em hospital, em clínica, e no SUS, fala que pode ser cantor, está lá. E agora a gente já tem essa discussão que a gente pode fazer, que realmente nós não vetamos o veto, mas agora nós temos condição de vetar. E se a gente for pensar que hoje em dia até a própria Constituição ela é refeita, por que um projeto que não foi regulamentado, uma profissão que cresce não pode ser desse vez, se hoje em dia Exatamente. o legislador muda tudo, mas isso nós vamos continuar com a nossa paixão e com a nossa firmeza de argumentação. A TV UBAN é uma das coisas que facilita, coisas não, um dos instrumentos dos veículos para poder informar que o musicoterapeuta está organizado, que tem que saber fazer a profissão, que tem muitas a revista brasileira também, todos os seus números. A produção de pesquisa no Brasil. Produção de pesquisa no Brasil. Estarmos inseridos em políticas públicas muito importantes. Né? O CBO, já temos CBO 2008, nós não tínhamos. Olha como a gente cresceu. Muito. E precisamos agora cuidar para que a saúde seja cuidada também. A gente cuida, né? O cuidar é o que nos move. 6379, esperamos que aprove. Antes de não sei se já vai terminar alguma coisa assim, eu fico sempre voltando só para a gente não esquecer de ninguém. A Marli já tinha me alertado, eu falei dos musicoterapeutas de Brasília, falei dos musicoterapeutas de Minas e dos musicoterapeutas de Goiânia, né, que eles, no projeto anterior, no antigo, né, eles foram lá, então é muito importante a gente lembrar disso, né, que Goiânia, pela federal, sempre faz esse movimento, e eles foram o que construíram, quem construiu esse tema foram eles, né, então é muito importante que a gente vai falando muitas coisas para a gente não esquecer de ninguém, né? Eles também estavam lá de novo, né? Porque no outro projeto que foi pela Saboia aqui, né? No Senado, eles estavam todos lá, tem várias fotos. Eles voltaram novamente, estavam lá. Então a gente tem que fazer essa homenagem também. Agora tem outra coisa importante, lembrando dos detalhes. Todo musicoterapeuta, no seu lugar, pode e deve promover uma ação política. A gente tem, em Porto Alegre, que fizeram uma moção, que a Grazi em Porto Alegre, isso, Porto Alegre. Isso deixa um alerta para todo mundo, que é muito importante. Em Porto Alegre, a Grazi já fez lá no município. E essa moção você pode fazer pelos vereadores. Então, a gente falou, né? Federal, estadual e municipal. Você pode fazer uma moção pelos vereadores, é um grupo de vereadores. Esse grupo de vereadores faz uma moção pedindo para que as outras instâncias governamentais aprovem o projeto. Então, para o município, isso já tem uma visibilidade bastante grande. A gente vai tentar aqui fazer no ABC também. Tem os municípios alguns municípios têm o que se chama de consórcio de municípios, né? Junta 3, 4 municípios, tem uma espécie de consórcio. Ali a Grazi, eles não fizeram pelo consórcio, mas fizeram no município mesmo. Eles fizeram a moção e vários vereadores assinaram. Aqui a gente também vai tentar com que vários municípios assinem. Então, a gente leva essa moção e é mais um fortalecimento para dizer que aquela política que está sendo feita, que é federal, ela vai chegar lá na ponta, que é no município. Então, e vai beneficiar os munícipes com a regulamentação. E isso qualquer musicoterapeuta pode fazer no seu município pequenino, mas
Vai lá, mostra, diz, eu sou musicoterapeuta, eu trabalho aqui, eu sou do SUS, e vai ter essa rede, né? Sociotécnica, de Sim. também pedir, puxa, vamos colocar um musicoterapeuta no plano de cargos e salários da prefeitura? Porque isso no SUAS, vamos chamar um musicoterapeuta para fazer um trabalho no SUS? Puxa, já tem moção para regulamentação, como que pode ampliar, não é? Então, não nos esqueçamos disso. Cada município pode fazer sua moção. Além de tudo, cada estado pode fazer a sua audiência pública sobre musicoterapia. Aí a gente pode juntar os musicoterapeutas daquele lugar para movimentar emprego, produção de conhecimento, contatos políticos positivos, da boa política nos estados. E continuamos trabalhando pela lei federal, porque não existe regulamentação por estado, tá? Tem gente que acha que tem. Não, a regulamentação é nacional, mas a reverberação pode ser por estado e tem lei, como tem montes de municípios e estados que falam assim, garante a atenção da musicoterapia para, mas não é regulamentação. Mas isso tudo contribui para a regulamentação. Não é? E pode aproveitar, por exemplo, agora, logo vem setembro, o Dia do Musicoterapeuta, né? Pode instituir dentro do Estado o Dia do Musicoterapeuta, que ele seja homenageado dentro da legislação do Estado. Né? Isso ia ser máximo, né? Não, já tivemos em Goiás, em Goiânia. Aqui em São Paulo. São Paulo a gente tem. São Paulo também, quer dizer, imagina esse movimento pipocando, aquilo que Cláudia falou, né? Muito mais do que só regulamentar. Regulamentar é um detalhe, e a potência do trabalho, da gente falar, da gente saber, né? Por exemplo, no Ceará, tem um trabalho de musicoterapia para autista dentro da Câmara. Opa! Não precisa saber disso, não é? Então, assim, isso tudo, gente, é muito bacana construirmos esse movimento que nos agrega, né? Que nos emociona, que emociona os outros também. Talvez a gente pudesse depois, não sei o que vocês acham, deixar o modelo dessa moção que foi feita ali no Rio Grande do Sul com a Grazi, de alguma forma deixar em algum lugar disponível, né? Porque de repente chega ali para um município, o município fala, olha, nunca fiz isso, e provavelmente ele vai dizer isso, eu nunca fiz uma moção para regulamentar uma profissão. E como que se faz isso? Né? O e-mail da UBAN é uban.musicoterapia@gmail.com. Quem quiser pede. E essa ideia é legal. A gente também pode anexar no site a moção. E as moções que tiverem que chegarem para a UBAN, a gente pendura lá na regulamentação, né? E lembrando que a gente também tem, a UBAN fez os materiais que são os materiais oficiais. Então, toda vez que a gente vai falar com um parlamentar, ou que o Estado vai falar com o parlamentar, tem os materiais que são oficiais da UBAN. Então, é importante também que esse material seja utilizado, porque ali ele já foi revisado, está com todo o logo da UBAN, da musicoterapia. Então, é importante porque... O logo atual, né? Que é o principal. E tem fica uma padronização nacional, né? Então, é importante também utilizar um material que já está pronto, que já foi pensado para isso, né? É importante. Tem um material com a logo antiga, que era um material que a gente ainda tinha, o pessoal de Brasília ainda tinha, que estava muito bom, aí foi distribuído. Né? Você falando da logo atual, eu lembrei que a logo antiga também é uma logo da UBAN. Sim, sim. Mas, de qualquer maneira, ao se criar um material, todo mundo pode criar, gente, por conta própria, não tem problema não, mas não é da UBAN. O da UBAN tem o trabalho da UBAN, da equipe de marketing, né? Eu só estou colocando assim, porque como a gente está no movimento da regulamentação, talvez seja interessante a gente ter esses materiais que são da UBAN pelo momento da regulamentação, né? Todo mundo pode criar, sim, mas talvez neste momento seja interessante só por causa dessa união. Mostrar a união também, né? Exatamente. É verdade. E que é federativo, né? E quem representa
essa estrutura toda federativa, é o BAN. Então, talvez seja interessante fazer dessa forma. É verdade. Pois muito bem. Falamos terra de gigantes, né, Cláudia? Hoje Nossa. aqui E, estamos em gente, terra de olha só, gigantes. a CCJ tem uma quantidade muito maior, vamos voltar lá para os bastidores, a quantidade é muito maior de deputados, a gente, digamos assim, lá no GT27 tem algumas coisas que já andaram, né? Então, o Amapá, por exemplo, já está ok com os 2 deputados, eu vou lembrando, assim, né? Já está ok com os 2 deputados, Santa Catarina já organizou o vice, então a gente já está ali com o vice, e a gente está tentando chegar ali no presidente, mas aí até falei, eu falei com a Lara hoje, assim, vamos fazer o seguinte, já que a gente não está conseguindo chegar no presidente, vamos fazer o contrário. Vamos sempre fazer o vice, conversar com o presidente. Ela falou, eu vou tentar. Eu falei, isso, vai, vamos ver se dá, vai. Que assim, e foi muito, nessa agora é muito legal, porque assim, é Bahia com Santa Catarina. A outra era São Paulo com Minas. Agora é Bahia com Santa Catarina. E a gente fica assim, quem consegue põe lá, conseguir isso? Tá bom, então agora fala lá com o presidente, que é da Bahia, que fala para ele, olha, o vice já está dizendo que vai votar, e você tem que liberar o negócio aí, porque é ele que libera, né? Então, E a também, gente né? E consegue fazer também, uma Lívia, pressãozinha, entende? A gente está conseguindo. Um estado dá um toque para o outro, assim. E se você e pensar, isso está onde? Lá pequenininho, do GT. Lili, e também quando o musicoterapeuta vai falar com o assessor no seu estado, ele vai falar, sabe a APAI? Tem Isso. musicoterapeuta. Você conhece aquele hospital ali que é muito importante nessa região? Olha o musicoterapeuta trabalhando. E aí a gente vai sensibilizando pelo próprio trabalho. Do E ele vai estado. falar, nossa, que bonito. Os velhinhos, quem não se sensibiliza? Tá, é um jeito do afeto, mas tem a história da saúde é um direito de todos e um dever Sim, do Estado. sim, Então, a gente tem que sim, lembrar isso, né? sim. Dever do Estado de zelar pela saúde, e por isso a música, que é algo tão importante, que chega em lugares onde nada chega, se ela for terapêutica, ela tem que saber ser usada. Ninguém vai tirar o Exato. gosto de achar bacana tocar no bar e falar, ai, Não, filha, essa pelo música me amor de ajudou Deus. tanto. Como ninguém Principalmente vai... porque tocar no bar é dos domínios da Ordem dos Músicos do Brasil. Isso. Mas mesmo, por exemplo, o senso comum que fala, ah, minha terapia, meu psicólogo é meu amigo que está lá no bar. Não, ele não é psicólogo, ele é seu amigo e é uma delícia conversar. Exatamente. Mas a sua saúde não está sendo prejudicada se você está no bar conversando com o seu amigo, nem se seu amigo está cantando um belo de uma bossa nova, de um samba, do que for, né? Isso não prejudica, isso faz mais potência. Agora, em certas condições que ela vai ser usada para a saúde, ou para a dignidade da pessoa, ou para aquela mulher que é vítima de violência, ou aquele assentamento das pessoas que estão lutando pela sua dignidade da casa, do saneamento básico, e estão criando... Ah, para com isso. Vai ter que saber usar, porque senão não vai dar certo. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. E é isso foi muito importante. Olha, Cláudia, que conversa, hein? Acho que a gente ficava aqui mais 2 horas, né? Essas duas pessoas, acho que Olha não ela me explicaram imitando, isso. olha ela me imitando, ela não fala assim não, gente. Meu super chiado. Ficaríamos aqui por mais 2 horas. Eu acho que a gente tem que agradecer essas duas pessoas que estão aqui, porque o tempo delas a gente sabe que é bastante escasso, assim, então, muitíssimo grata por tudo, pelo E que olha, a vocês gente estão tem fazendo. o nosso caminho ainda é longo, né? Uhum. Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Ainda a gente tem um bom caminho aí, né? Sim, Essa agora é bem uhum. complexa, Quero. né? Só dando um detalhe assim, só dividindo aqui. São Paulo tem 31 deputados naquela comissão.
Uau! 31. 31. A gente fez um pente fino, a gente consegue talvez chegar em 12. Se Uau! chegar, entende? Então, assim, é Lindo. muito grande, é muita gente. Aham. Isso Aham. é, você que está nos ouvindo, se você não é musicoterapeuta, mas quer ajudar a nossa causa e conhece o deputado, fala com ele. Fala com ele da regulamentação, mostra para ele o site da UBAN, os programas da TV UBAN, para ele entender como é importante o musicoterapeuta estar qualificado para atender as pessoas. Nós precisamos da ajuda de todos, porque essa é uma parte da política muito importante, que é o controle social. Por isso que foi importante irmos que nossa sociedade tem musicoterapeutas e quer a regulamentação. Então, olha, precisamos de você, nos ajuda. Clica lá apoiando o projeto de lei na Câmara, que faz parte também do controle social, e vamos aumentar essa rede sociotécnica, botar mais gente lutando. Se você é cliente de musicoterapeuta, se seu filho está em algum Beneficiado. tratamento beneficiado, a sua família, idoso, precisamos que você nos ajude nesse convencimento. Que é mega importante. Quero aqui lembrar também uma coisa que não foi falada no ar, mas vamos falar no ar. Agradecer o discurso dessas 4 pessoas ali, da Marli, do Renato, da Na Eliamar, audiência pública, na audiência isso, pública. e na audiência pública, teve 4 discursos maravilhosos. Agradecer ao GT 27, que eu sei que é incansável. Todos. De norte a sul, de leste a oeste, todos. De norte a sul, de Representam leste a todos, oeste, sim, todos, porque todos. eu mesma pessoalmente já entrevistei de norte a sul, leste a oeste. De leste a Existe oeste. sim, Sim, isso. existe sim. E aí, as 2 incansáveis, Lília, Marli, mais outras pessoas tantas que já começaram e que estão aqui fazendo. Né, Claudita? Nossa, é muito legal, assim, porque no grupo da ACANT, Associação aqui de Santa Catarina, né? Aí se posta, quem conhece deputado tal? Aí alguém conhece, vou falar com ele, tipo, É legal. é muito massa, assim, é muito legal ver que cada um tá fazendo um pouquinho e a coisa vai se somando, né? E aí a coisa vai crescendo e, nossa, é sensacional, assim. Pegar os fios da Marli e da Lília e fazer a colcha de crochê para tudo funcionar. Que lindo. Muito bom. E ficarmos com essa colcha de crochê, né? E a gente só tem a agradecer vocês duas, muito grata por estarem aqui, por tudo que vocês estão proporcionando, que nós sabemos desde muito tempo para a musicoterapia brasileira. Gratíssima. E aqui, Vamos brindar. Vamos brindar. vamos Isso. brindar. E, Cláudia, a gente vai ter outros bastidores, né? Porque a gente vai passar pelo outro, e a gente vai passar pelo outro. E aí a gente vai voltar com os bastidores aqui, você pode ter certeza. Pois muito bem, muito grata a todo mundo. Obrigada. Obrigada. Estaremos respondendo no chat as perguntas que as Isso. pessoas quiserem Isso. fazer. Isso. Só mandar que a gente responde, tá bom? Gratíssima. Até a próxima. Até a E próxima. mais TV Uban para vocês. Aguardem que vai ter mais programa desses, tá bom? Beijos, até mais. Beijos.